Bem-vindos. Bate-papo sobre Reiki. Assunto interessante. Assunto impactante. Tempo de aplicação. Tempo de aplicação. É claro, você se torna reikiano, você vai aplicar Reiki, né? Em outras pessoas ou em si mesmo. Auto-aplicação. E esse processo tem um tempo. Você vai enviar Reiki à distância e esse processo também tem um tempo. Legal. Vamos conversar sobre isso então. Nós precisamos começar por um ponto que tem um outro vídeo já, inclusive, sobre isso. O que é obrigatório no Reiki? Certo? Então, se eu lembrar, eu coloco aqui em cima. Basicamente, o que é obrigatório no Reiki é a iniciação. Você passa por um ritual com um mestre habilitado, presencial ou à distância, e depois desse ritual você se torna reikiano. Isso é obrigatório. Praticamente todo o restante de conceitos, de ideias, de orientações, de recomendações, são basicamente isso. Recomendações. Certo? Nós temos de um lado mestres muito exigentes, muito cri-cri, muito cheio de detalhes e cuidados, que se você não se adaptar muito, você precisa desconsiderar, precisa agradecer e deixar de lado. E nós temos do outro lado mestres muito soltos, muito livres, muito leves. Coisas do tipo, faz de qualquer jeito, faz como você achar melhor, experimenta, tudo funciona, tudo serve. Reiki é energia inteligente, então está tudo bem. Reiki não é energia inteligente. Vou botar um outro vídeo aqui. Então nós temos uma situação de mestres muito soltos, que não impõem muitos limites, que também é ruim, porque a coisa fica assim muito solta e o reikiano, principalmente quando a gente está começando essa jornada, a gente precisa de algumas orientações que nos conduzam adequadamente, né? E deixar muito solto não vale a pena. Prender demais, encher de medo, encher de obrigações também não serve. Importante um caminho de equilíbrio. Muito importante. Ok. Outro ponto muito importante que a gente precisa ver nesse começo é que você começa no Reiki, você tem uma jornada, você tem um desenvolver-se. Terminou a iniciação, você está habilitado como reikiano, você pode aplicar Reiki nas outras pessoas ou em si mesmo e enviar à distância. Pronto, tranquilo. Mas isso não é tão simples assim. Você precisa aprender a fazer isso. Então é importante. Algumas regras, algumas recomendações são importantes. Então a gente se desenvolve. Podemos atingir o nosso potencial todo, como reikianos, dentro daquele nível, ou podemos ficar pelo caminho, certo? Se a gente não estudar um pouco, não pesquisar, não buscar complementar o curso, porque em geral os cursos são muito curtos e o assunto é muito vasto, então a gente precisa complementar, estudar. E nós precisamos aliar a essa teoria, a essa técnica toda, a prática. Então o reikiano precisa aplicar Reiki em si mesmo e nos outros. E aprender com isso. Certo? Cada um no seu ritmo, né? Dentro das suas possibilidades. Ok. Com base nisso, nós temos dentro do Reiki Usui posições padronizadas. Em torno de 12, 16, 20 posições, dependendo de cada mestre, da orientação de cada um. Então essas posições são um mapa que você vai trilhar ao fazer a aplicação completa. Certo? Vários pontos onde você faz a imposição de mãos. Esse é o caminho inicial. Cumprir as posições todas que você recebeu do seu mestre. E, como sugestão de tempo, 3 a 5 minutos em cada uma das posições. Essa é a orientação mais tranquila que nós temos, de 3 a 5 minutos. Menos do que 3 é pouco, mais do que 5 é excessivo. Começa a cansar. Então, esse é o tempo médio. Recomendação. Da onde vem esse tempo médio?
Esse tempo médio vem da observação. Observação que muitos mestres fizeram ao longo do tempo, que muitos reikianos fizeram, que muitos reikianos atuando como terapeutas fizeram da aplicação, e perceberam que esse tempo é um tempo adequado, onde o reiki começa a fluir, atinge um ponto máximo e para. Tem um gráfico na minha apostila, lá no blog tem a apostila, onde tem um ponto inicial, né? A gente põe a mão, começa uma breve adaptação das energias, e aí o reiki começa a fluir, atinge o ponto máximo que a gente consegue, e depois ele decresce. Quando ele decresce, é hora de parar e ir para o próximo ponto. Esse tempo, vamos trabalhar com 3 minutos, vamos trabalhar com 12 posições, 36 minutos de aplicação completa. Mais ou menos isso. Certo? Um pouco mais seria bom, um pouco menos, não. Sempre um pouquinho mais. Então esse é o tempo suficiente para você atender a pessoa em todos os pontos padronizados, você fazer uma aplicação de reiki tranquila, completa, que vai atender a pessoa na necessidade dela. Importante. Então isso veio dessa experiência dos mestres e dos reikianos ao longo do tempo e se chegou a esse tempo. Certo? Essa é a receita de bolo inicial. É o começo, a orientação, né, uma orientação tranquila, equilibrada para os reikianos começarem a se desenvolver no reiki. A gente segue todos os pontos e a gente cumpre esse tempo em cada um dos pontos. Você encontra na internet, no YouTube, você encontra em algumas lojas para vender CDs com músicas para aplicação, onde toca um sininho a cada 3 minutos, a cada 5 minutos, que indica para você como é que você vai mudar de posição. Porque pode ser um pouco chato, um pouco desgastante, a gente ficar olhando no relógio de vez em quando, né? Ou ficando na cabeça, será que já deu tempo, será que não deu? Então toca uma musiquinha ali, tá agradável, tranquila, e de repente toca um sininho, indica que é a hora de mudar de posição, e a gente vai até o final da aplicação. Se não me engano, tem de 3 minutos e tem de 5 minutos. A gente pode escolher. Seguir essa receita é importante. Traz segurança para o reikiano que está começando, traz um padrão de trabalho, dá tempo suficiente para que o reiki flua adequadamente para a pessoa, tranquiliza a nossa mente, a gente não fica com aquela coisa assim, será que eu fiz a aplicação correta, será que eu não esqueci, será? Não. E você segue essa receitinha e você contempla as necessidades da pessoa ou as suas próprias, conforme o caso, né, de uma autoaplicação. Envio à distância é um pouquinho diferente, a gente já vai abordar. Então isso é o ideal, certo? Isso é o ideal. Envio à distância, também. Nós temos algumas técnicas para envio à distância, do joelho, do substituto, da redução. Então você vai escolher a técnica que você gosta mais para começar as suas atividades de envio à distância. E dependendo da técnica, você usa os mesmos parâmetros de uma aplicação presencial com as posições do corpo. Substituto, por exemplo, você pode usar um boneco, uma boneca, um ursinho, e tem todas as partes do corpo humano. Você reproduz no ursinho, na bonequinha, essas posições, e a pessoa recebe do outro lado, né, à distância. Você pode usar a técnica da redução, por exemplo. Você pode imaginar a pessoa entre as suas mãos e aplicar nos pontos também. Se aproxima muito de uma aplicação presencial. Você pode imaginar a pessoa entre as suas mãos e pequenininha, a pessoa inteira ali dentro, e você faz uma aplicação global. Ou seja, você não vai nos pontos, você aplica como um todo. Nesse caso, a gente tem uma orientação diferente. 15 a 20 minutos de envio de reiki. Certo? À distância. Na técnica da redução. Por quê? A gente fica com as mãos assim, mesmo que a gente apoie os cotovelos na mesa, né, ou no corpo, se torna um pouco cansativo com o passar do tempo. E manter uma visualização entre as mãos de uma pessoa por 15, 20 minutos é algo que pode ser um pouco desgastante no começo, um pouco difícil para muitas pessoas. Então a gente tem essa orientação. 15 minutos, no máximo, de envio à distância. É suficiente. Mais do que isso, descansa, dispersa a nossa mente, distrai
e a gente acaba não enviando o reiki, acaba usando a nossa própria energia. Pode ser até um pouquinho menos, 10, 12 minutos, pode, certo? No envio à distância pode acontecer isso. Nós temos também o envio à distância para grupos, para multidões, para o planeta, no nível 3A. Aí o tempo se reduz um pouco também, de 5 a 10 minutos. Porque também manter a concentração num grupo de pessoas, no planeta como um todo, por muito tempo, vai se tornar cansativo e vai parar de fluir reiki. É claro que a quantidade de reiki para um grupo, para uma multidão, para o planeta diminui consideravelmente. Mas é muito bom, pelo menos um pouquinho de reiki do que nada. Então, a gente nem se preocupa com quanto vai ou para quem vai. A gente faz o envio, a gente se coloca à disposição. Certo? Então, essas são as orientações, né, as recomendações para o envio de reiki presencial ou à distância. De forma padronizada, de uma forma inicial. Ok. Com o tempo, o reikiano vai se desenvolvendo, vai aumentando a sua capacidade de enviar reiki, vai conseguindo colocar cada vez mais a sua mente de lado, e isso é muito importante, eu falo em outros vídeos, né? A gente não pode querer, não pode desejar, a gente fica numa posição de observador e faz o envio. O reiki vai conforme a necessidade do outro. Legal. Com o tempo a gente treina isso e a gente se torna muito bom fazer assim. E ao mesmo tempo, a gente vai desenvolvendo a nossa sensibilidade. E é importante que se desenvolva. A sensibilidade, ela vai subverter um pouquinho a receita de bolo inicial. Porque aí você vai ficar, às vezes, 10 minutos numa posição e 1 minuto, 30 segundos nas outras posições. A gente vai se tornar, dizer que a aplicação se torna intuitiva. A gente percebe melhor, a gente sente melhor, a gente observa melhor e a gente nota o ponto onde precisa realmente de energia e onde não precisa. As nossas mãos vão adquirindo também essa sensibilidade e as mãos se movimentam. Às vezes você está aplicando aqui e a mão naturalmente vem para o lado, porque é aqui que precisa de energia e não aqui. Então essa sensibilidade toda vem com o tempo. E aí, depois que você estiver confiante de fazer a aplicação completa, nos pontos, tudo certinho, você consegue se permitir esse fluir intuitivo. Esse fluir que não tem um tempo determinado. Nesse momento, aquele CD de 3 a 5 minutos se torna desnecessário. Porque as nossas mãos vão sentindo, vão percebendo, nosso corpo vai percebendo essa necessidade e vai se movimentando em direção a essas posições que são mais importantes. E aí, o tempo de aplicação, né, essa recomendação de 3 ou 5 minutos se torna dispensável. A gente fica muito tempo numa posição, bem pouco na outra, muito tempo na outra, e assim por diante. E aí, a aplicação como um todo, ela perde um pouco essa rigidez, né, tanto de posição quanto de duração. Uma aplicação tradicional dura de 30 minutos a 60 minutos, né? De 3 a 5 minutos, cada posição. Uma aplicação intuitiva, 20, 30 minutos, 40 minutos, 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos. Vai da sensibilidade do reikiano e da necessidade de quem está recebendo. Certo? Boa parte dos conflitos e controvérsias a respeito do tempo se deve realmente às preferências pessoais dos mestres envolvidos e dos reikianos. Pessoas que tiveram experiência de uma forma, pessoas que tiveram experiências de outra forma. Pessoas que preferem mais rígido, mais controlado, pessoas que preferem mais solto. E vai também, um ponto muito importante, da expectativa de quem está recebendo. Muito interessante. Porque a pessoa que vai receber, ela tem uma expectativa de quanto tempo eu vou ficar deitado aqui na maca, né? Quanto tempo eu vou ficar no sofá recebendo reiki? O que eu faço nesse tempo? Então, para ilustrar, eu tive uma situação muito interessante há uns anos atrás. Estava atendendo e veio para mim uma pessoa para atendimento, que foi encaminhada por um outro reikiano, por outro terapeuta. Ele não poderia mais atender por alguns motivos particulares,
e me recomendou, a pessoa veio, né, para ser atendida comigo. Legal. Então, dentro do meu padrão, recebia a pessoa, fazia o acolhimento, conversava um pouquinho, né, dava um tempo da pessoa relaxar, tirava algumas dúvidas, e a gente ia para a aplicação. Depois de terminada a aplicação, a gente conversava um pouco mais, trocava um pouco mais de ideia. Então, fiz as minhas orientações normais, certinho. A pessoa deitou na maca, fiz a aplicação. E naquela época eu já estava muito intuitivo, já não controlava tempo, nada, né? E eu não lembro direito se a aplicação durou 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, não lembro. Terminou a aplicação, né? Deixei o cliente na maca um pouquinho, fui lá fora, lavei as mãos, trouxe um copo d'água para ele, deixei mais um tempinho para ele aproveitar. Levantou, sentou, tomou um copo d'água, olhou para mim e disse: acabou? Eu falei: sim, a aplicação acabou. Só isso? Sim, só isso. Essa foi a minha aplicação para você. É o que você precisava. E a gente continuou conversando ali, né? No início ele estava um pouco agressivo. E lá, pelas tantas, ele trouxe à tona essa questão que o outro reikiano que aplicava nele ficava quase 2 horas aplicando o reiki nele. E aí, como a minha aplicação foi muito curta, ele achou estranho, né? Ele queria saber por quê, o que estava acontecendo, que diferença era essa? Por que eu não fazia como o outro fazia? Né? Então aí eu comecei a explicar para ele parte desse vídeo, né? E também pela minha experiência, pela minha capacidade, que era diferente, né? Tinha Reiki Sui, tinha outros tantos sistemas, né, de energia, e que isso aí contribuía, esse desenvolvimento contribuía, e que cada um tem o seu método de aplicação, né? Se a gente vai por uma aplicação mais rígida, mas a receitinha de bolo, realmente o tempo aumenta bastante. Se você vai para uma aplicação intuitiva, a coisa pode ser menor, não significa que seja menor. Às vezes pode ser até mais longa do que se a gente fizer uma aplicação padrão. Então, no final, ele ficou ainda um pouquinho, né, pensativo, voltou nas sessões seguintes, a gente voltou a abordar o tema, e ele começou a se adaptar ao meu método, ao meu estilo, que era diferente. Mas causou para ele, no primeiro momento, uma estranheza, causou um certo, né, um estressezinho inicial, porque ele tinha uma expectativa de quanto tempo deveria durar a aplicação. Então ele achava que todo mundo fazia daquele jeito e que era o tempo necessário. Então aquele mestre, não, aquele terapeuta, tinha o tempo dele, era o que ele se sentia bem, era o que ele gostava, durava lá 1 hora, 1h30, e tranquilo, estava certíssimo, né? Mas cada um de nós desenvolve o seu método, a sua sensibilidade, cada um de nós tem uma capacidade de aplicação também, de canalizar energia, que vai dar essas diferenças. Então é importante, no meio disso tudo, que a gente dê um pouco de atenção para quem está recebendo, para que a pessoa saiba, né, um pouco mais desses processos todos. Alguns perguntam, outros não. E a gente vai percebendo. Legal? Então acho que basicamente era isso, essa questão do tempo, né, da gente passar de um tempo padronizado, certinho, organizado, para um momento mais intuitivo, mais perceptivo. Alguns vão mais rápido, outros vão mais lentos, e a gente vai aprendendo, a gente vai se desenvolvendo nesse processo, a gente vai aumentando nossa sensibilidade, nos percebendo mais e percebendo o fluir, e percebendo a energia atuando no cliente, ou na pessoa, no familiar, ou em nós mesmos, e aí a gente vai se adaptando, certo? Indo para o caminho mais intuitivo, não há um tempo definido, não há uma duração definida. É tudo conforme a necessidade do outro, e a gente procura respeitar isso o máximo que a gente pode. Certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre o tempo, né? Fica essa recomendação. Comecem pela receita de bolo, comecem pelo básico, cumpram todas as posições padrões que o mestre passou para vocês e reservem, sim, de 3 a 5 minutos. Qualquer um dos níveis. Nível 1, nível 2 ou nível 3A. Reservem esse tempo. A média de 3 minutos é o ideal. Traz uma tranquilidade e traz um tempo adequado para que o reiki flua. Na aplicação à distância, um pouco menos. Né? Um pouco menos, porque entra essa questão
do foco, da concentração, do cansaço, que gera um pouco, principalmente no modo de técnica da redução. Se a gente usar a técnica do joelho ou do substituto, já fica mais tranquilo, fica muito parecido com uma aplicação presencial. Legal? Fique à vontade, trocar ideias, comentar. São sempre bem-vindos. Dúvidas, fiquem à vontade para postar. A gente vai respondendo aos poucos. Gratidão.